Está começando o Store Talks, eu sou o Felipe Bahia. E eu sou o Cleiton Quintino. Aqui vamos trocar ideias sobre empreendedorismo, vamos tentar te ajudar a criar uma comunidade e desenvolver os seus conhecimentos e capacidades. Cleiton, hoje nós vamos falar de Um assunto bem legal. imposto de renda. Imposto de renda. Mas antes disso, siga a gente nas redes sociais, Store Talks. Agora, como que era mesmo, editor? Não lembro o que é mais. Vai estar tudo aqui embaixo. Vai Fica estar na tranquilo. descrição aqui. Falhou o roteiro, hein? Pular em algum canto aí. Mas siga a gente nas redes sociais, curta, comente, compartilhe se você gostar desse episódio. Se você já segue a gente, você já sabe que vai ser bom. Se você ainda não conhece a gente, assiste até o final. Se te agregar alguma coisa, curta aí. Imposto de renda, Cleiton. Que negócio é esse, cara? Cara, Brasil, imposto é quase sinônimo, né? Aqui a gente tributa de todo lado. Então, imposto de renda é um imposto, exclusivamente da pessoa física, no caso, a gente está Que falando. incide sobre a renda. Que incide sobre a renda, é meio que O nome é bem autodidata. claro, Imposto de renda, pessoa física. IRPF. Isso. Tem também o da pessoa jurídica, mas aí entra outros em outra 500, história. A gente outro não vai rolê. nem tocar nesse assunto hoje. A gente já teria que fazer 5 horas aqui para falar de todos os impostos. 5 horas não. Uns 5 meses horas falando por de dia. imposto. Mas assim, o imposto de renda pessoa física, todo ano tem que ter, todo mundo tem que pagar. Tem algumas regras e hoje a gente vai abordar alguns pontos para a pessoa. Estou em dúvida se eu Algumas declaro ou não. isenções. Tem isenção, tem benefício, que de certa forma não é um benefício, porque já te tributou. Então, o governo ele fica dando ali, né? Toma aqui um benefício para você que eu estou te tirando aqui do outro lado. Um benefício aqui. Nada é de graça. Nada é de graça. O que o governo retorna para a população, que não é 100% do que entra para eles, na verdade acho que menos de 50%, né? Não vem de graça, é dos impostos que são recolhidos. Sempre dos diversos impostos, não somente do imposto de renda. Não somente imposto de renda. Então tem muito imposto embutido, tem imposto escondido. O Brasil ele é complexo porque a complexidade faz arrecadar mais, porque a gente fica com preguiça de estudar. O brasileiro não tem muito costume. Favorece com que o empresário ou o próprio trabalhador não saiba da existência de um determinado imposto, daqui a pouco chega uma multa para ele é obrigado a pagar. Então tudo isso é para... Não conhece as isenções, até eu que estou na área, que vivencio isso mais vezes, falo disso todo dia. Ainda assim me perco, às vezes aparece uma coisa que eu falo, caraca, é verdade, tem isso. Esses dias mesmo, era um negócio assim, eu nunca peguei um cliente que teve câncer. Aí meu irmão teve câncer recentemente. Caramba. E aí ele me ligou e falou, Cleiton, eu vi que quando você... A internet hoje ela facilitou muito. Então meu irmão teve câncer, ele começou a pesquisar câncer. Eu falei, Cleiton, apareceu um negócio aqui no Facebook falando que quem teve câncer não paga imposto de renda. Olha só. Falei, cara, eu nunca tive um cliente que teve câncer. Deixa eu ver. É verdade, se você teve câncer, você não tem que pagar imposto de renda. Nada, você pode ganhar... De aposentado, tá? De aposentado. Ok. Especificamente de aposentado. Porque normalmente o câncer... Óbvio O câncer faz com que a pessoa... Já é um benefício que a pessoa pode se aposentar por ter câncer? Ou... Dependendo do câncer, Depende, sim. tá. Dependendo da situação que esse câncer te afeta. Então, aposentados que tiveram câncer não precisa pagar imposto Então de você renda. foi diagnosticado O cara com pode ganhar câncer. 5 mil, pode ganhar 100 mil por mês. Exato. Não paga imposto de renda. Não paga imposto de renda. É que a aposentadoria é limitada. Mas é que ele pode ter outros rendimentos. É em cima da aposentadoria. Da aposentadoria, do rendimento de aposentadoria. Ok. É um ponto. Eu descobri isso esse ano. Nunca tinha pego, já tinha estudado, mas não é algo que fica tão escancarado, porque é isenção. Eles não querem divulgar isso, porque quanto mais gente souber, menos imposto eles arrecadam. E aquela história, assim, eles não escondem, tá? A lei tá na internet, hoje você digita no Google, você acha tudo. Na página do imposto de renda tem lá isenções. Tem lá um monte de coisa. Tem lá a pessoa que teve câncer, AIDS. Mas tem também não é AIDS. fácil para o público em geral entender aquilo. Sim. Porque não é uma página com 5 tópicos. Não é. Tem assim, tem páginas e páginas sobre regulamentações. Você gasta um isenções. tempo lendo lei E aí por isso que acaba-se muita gente, né, optando por um contador para declarar o imposto de renda dela, né? Porque assim, é uma maluquice mesmo. É uma maluquice. Se você colocar um negócio errado ali, pode te dar um problema muito grande. E o problema de dar o problema é que o problema ele tem 5 anos para ser identificado pela Receita. E para você corrigir também. Para você corrigir também. Então, por exemplo, você é pessoa física e num determinado ano, em 2022, você trabalhou registrado, teve renda, você pagou imposto de renda e você fez a declaração sozinho. Normalmente, a maioria da população é meio desorganizada. Ela perde os documentos, ela acaba... Não tem essa rotina.
E daqui 5 anos, 2027, né? 23 agora, 2027, a Receita vai lá, dá uma malha, eles identificam um erro. Aí eles entram em contato, te autuam. E a questão é, como a pessoa não tem esse costume do imposto de renda, ela não tem o costume de ficar entrando todo mês ou a cada 2 meses entrando para ver se teve alguma notificação da Receita. Ninguém faz essa rotina. O contador tem que fazer. Ela não chega no e-mail. Ela não chega... Hoje não tem mais um fiscal que vai na sua porta. Hoje o fiscal não chega, ainda chega algumas cartas, mas... Carta chega se o endereço estiver correto. Se o endereço estiver correto. Mas tem o aplicativo do imposto de renda. Tem o aplicativo. Todo mundo pode instalar no celular, né? Entrar aí, ó. Isso. Então, assim, tem o aplicativo, a carta chega, mas você entregou de 2022, você mudou de endereço e não entregou mais imposto de renda. A Receita, ela atualiza teu endereço vinculado ao teu CPF com o imposto de renda. Ou você indo numa sede da Receita Federal da sua cidade. Aí você não foi, porque ninguém lembra disso. A multa chegou, a declaração, a multa, a malha fiscal, chegou a carta, mandaram por e-mail, mas você não usa mais aquele e-mail. Já era. O contador, ele tem essa obrigação quando ele entrega o IR. Entreguei 22 com o Cleito. Eu tenho a preocupação de entreguei, acompanhei, processou, atualizou. Então todo ano eu vou entrar, checar. Para acompanhar, para ver se... E até nesse sentido, né? Se a pessoa declarou e alguma coisa errada e depois de um tempo a malha fina da Receita pegou. Eles fazem esse comunicado. Se, porventura, você não recebeu esse comunicado ou você ignorou esse comunicado, né, o que pode acontecer? Normalmente é assim, a carta vai chegar para você dizendo assim, ó, identificamos um erro aqui. Normalmente é uma confusão, você informou que ganhou 28, mas através do banco, das contas bancárias, identificaram que você ganhou 30. Aí eles vão falar, ó, você me entregou 28, eu consegui aqui pelos meus métodos descobrir que você entregou 30. Corrige, explica por que você declarou diferente, se está certo foi 30 e você errou, corrige, vai calcular o imposto e você paga com multa e juros. 100%. Não, varia. Não é tanto. A multa vai, na verdade, tem atualizado Selic por mês. O problema é que é isso. Então, tipo, 5 anos de R$100. Nossa, aí a gente não sabe quanto vai ser. O investimento desse dinheiro aí sai prejuízo. Então, assim, às vezes você não declara o imposto de renda. E aí ele filtra e ele identifica que você deveria ter declarado. Aí a multa é limitada a 20% do imposto devido. Se você não tem imposto devido, é R$165 já de cara. Só que esses R$165, por exemplo, 22, você tinha que fazer a declaração em 23. Você não declarou. Esse 165 de multa, ele vai atualizando. Aí daqui 5 anos... corrigindo. Inflação, tá aí. Mas aí a pessoa recebeu a multa, vamos supor que ela continue ignorando ou não tenha recebido esse comunicado. Se ela não pagar, o que pode acontecer? Você sabe dizer? Sei. O padrão, ele vai bloquear teu CPF. Então você vai pagar. Você vai pagar. O governo não perde. Quando ele pegar na malha... Mas ele chega a bloquear bens, alguma coisa assim? Bloqueia a conta bancária, como tipo ações trabalhistas acabam fazendo? Não chega nesse nível. O que vai acontecer? Uma hora você vai precisar do seu CPF e aí você vai descobrir que ele está bloqueado. Normalmente quando você vai fazer um financiamento, vai comprar uma casa, vai pedir um empréstimo no banco... O que mais você pode usar? Vou fazer um crediário. É que hoje em dia ninguém mais faz crediário. Faz. Faz? Vai lá na Casa 100 pra você ver. Loja 100, né? Na Casa 100. Nossa, você misturou a Casa Bahia com a Loja 100. Então, assim, é nesse ponto. O cara vai buscar lá na Receita com um CPF bloqueado. Normalmente o pessoal vem nesse momento. Então, já me surgiu cliente que falou assim, tô com o CPF bloqueado, mas eu não sou obrigado a declarar imposto de renda. Aí eu peço os dados, acesso. Realmente, o ano passado você não era, mas 5 anos atrás você era. Então tá bloqueado a CPF por esse imposto de renda. De lá de trás. E é engraçado isso, porque às vezes eu entro e olho lá, o cara tem dinheiro a restituir. Ele não declarou, ele era obrigado, e se ele declarasse, ele voltava dinheiro para ele. E às vezes ele nem paga a multa. Bloqueou porque ele tem um dinheiro para receber. E às vezes ele nem paga. E aí que tá, né, cara? É um negócio interessante, né? O governo falou assim, eu quero te devolver seu dinheiro. Só que o problema isso só acontece quando a pessoa é obrigada. Eu vou abordar isso mais pra frente, a pessoa que não é obrigada, mas pode declarar. Você não ser obrigado não te dá nenhum problema você declarar. A não ser que você faça coisa errada ou minta. Aí você vai ter problema sempre. Mas... Sim. Não, seguindo o que tem que ser feito, o que a lei diz... Não tem erro. Mas é que a lei também ela é confusa, né? Então deixa a gente meio perdido. Então, Cleiton, a gente está falando aí de imposto de renda, né?
E o nosso objetivo é sempre falar de empreendedorismo. O que tem a ver uma coisa com a outra? Cara, tem tudo a ver. Porque quando o empreendedor ele começa o negócio, causa a falsa impressão de que ele não precisa mais se preocupar com isso. Mas ele tem que se preocupar. Porque, seja no Prolabore que ele retira, aí ele é obrigado a declarar, seja no lucro que ele retira, o lucro é isento hoje de imposto. Por enquanto, pelo menos. Por enquanto. Bom, eu acho que não vai passar. Mas ainda é isento. Então ele tem que se preocupar, porque, por exemplo, uma das obrigações para você declarar imposto de renda é ter rendimento isento acima de R$40.000 por ano. Ter rendimento isento. O que significa ter rendimento isento? O lucro que você tira da tua empresa. Tá. Isso dá mais ou menos R$3.300 por mês de lucro. Uma empresa, ok, uma empresa nova não é essa realidade, mas uma empresa já consolidada é isso. E normalmente a jogada que se tem no mercado é paga um Prolabore menor e retiro como lucro a diferença. Tá, mas para eu entender, você está falando aí, acima de 40 mil por ano. Isso. Então R$40.000 e 1 centavo eu tenho que declarar imposto de renda mesmo sendo isento. Não entendi, explica novamente. Vamos lá. Ficou um pouco confuso. Você tem dentro do imposto de renda, você tem vários tipos de rendimentos. Você tem o rendimento tributado, rendimento isento, rendimento tributado com alíquota exclusiva, tem vários tipos. Mas o principal é o rendimento tributado, que é tudo que você recebe, o CLT, a pessoa que trabalha de empregado é rendimento tributado. Aí o próprio empresário, o Prolabore é um rendimento tributado. O Prolabore é tributado. Mas qual que é a sacada do empresário? Aí 90% do mercado. Vamos entrar nesse detalhe agora, para entender esses 40 mil que você falou, assim, que ficou um pouquinho confuso. Então vamos lá, você tira o Prolabore e você tira o lucro da empresa. Ok. Chegou no final do ano, você tirou R$50.000 de lucro. Você é obrigado a declarar imposto de renda. Você é obrigado a declarar, mas esse valor ele é isento. Você não vai pagar imposto, mas você é obrigado a informar. Entendi, ok. Então assim, se eu tirei R$40.000, beleza, eu não preciso declarar o imposto de renda, até porque esses 40, em cima desse, se for só esse valor. Se for só esse valor. Se tiver outros rendimentos que forem tributados e te obrigarem, depois a gente entra nesse detalhe, ok. Então assim, meu rendimento esse ano foi só os R$40.000 que a minha empresa pagou de distribuição de lucros. Isso. Não preciso declarar. Não sou obrigado, mas eu posso. Não preciso, mas eu posso. Uhum. Porém, se eu tirar 40 mil e um centavo, aí eu já sou obrigado a declarar. Mas esses 40 mil e 1 centavo e acima disso, e qualquer outro valor de distribuição de lucro, é isento de imposto. É isento de imposto. Beleza. Ok. Então, assim, e aí você ia falar da sacadinha dos empresários. Eu vou começar a falar agora as quebradas do imposto de renda que te obriga a declarar. Rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Isso dá um salário de um CLT de 2.300 e pouco. Ok. É a primeira faixa de declaração. Só que a lei do imposto ela fala, se você ganha acima de 1.900, você tem que pagar por mês. Então, o imposto, você tem um ajuste anual e você tem o que é retido na fonte mensalmente pela empresa. Você tem o fechamento do ano, mas você tem o mensal. Você tem o mensal de acordo ali. com o que você recebe por mês. Aí tem uma situação que ocorre, por exemplo, o cara que ganha R$2.000, pela regra de rendimento acumulado anual, ele não é obrigado. Mas em um determinado mês ele fez hora extra, teve imposto retido. Ele continua não sendo obrigado. Então, além dos 2.000, ele ganhou uma hora extra lá que, vamos supor, deu R$200. E aí a hora extra fez uma retenção no mês. Aí no ano, ele vai fazendo um pouquinho de hora no mês, um pouquinho de hora no outro. No ano ele teve R$100 retido na fonte, ou seja, foi dinheiro que foi descontado do salário dele pela empresa. Só que somando tudo que ele ganhou no ano, ele não é obrigado a declarar. Só que esses R$100 é dele, ele tem direito a ter de volta, que é a famosa restituição. Aí ele fala, eu não sou obrigado, mas você tem dinheiro lá, cara. Pega de volta. Declara e pega de volta. Recebe a restituição. Não tem risco. Se você só tem uma fonte de renda... É que o empresário em si, né, o empreendedor, ele não se paga hora extra. Né? Não se paga. Aí o empreendedor tem a jogada do Prolabore. A maioria dos clientes que eu visito, a maioria das empresas que eu visito, nenhum paga um Prolabore alto. Você reduz o Prolabore justamente para não pagar esse imposto retido na fonte todo mês. E outros encargos que vêm junto. E outros encargos, como o INSS. Alto, né? Então, é sempre uma linha delicada. Quanto que ele tira de... Aí ele tira pouco de Prolabore e todo mês ele antecipa lucro. Né? Que pode ser um problema também. Que pode ser um problema também.
A cada 3 meses já é um pouco mais justificado. Já é um pouco mais né? justificado. Até aí entra um outro fator que é ter a contabilidade do CNPJ. Se fechou o mês e você tem um balancete lá pela contabilidade que conste um lucro, você pode retirar. Porque se você for questionado pela Receita, você fala, não, tive lucro, está aqui meu balanço, assinado pelo contador. Aí a Receita não vai te autuar. Mas também tem que tomar um pouco de cuidado, né? Eu estou falando um pouco por conta de experiência mesmo, né? Uhum. Eu não sou contador, mas sou empresário. Tomar um pouco de cuidado porque, vamos supor, esse mês deu lucro, fui lá e tirei um Prolabore. No mês seguinte deu lucro, fui lá e tirei um Prolabore. Antecipei um lucro. Uma antecipação de distribuição de lucros. Só que se no fechamento do ano der prejuízo, der prejuízo, você tem que pagar. Né? Então, Porque... muito cuidado com isso também. Né? Isso, esse é outro ponto. Por que isso? Porque a Receita Federal pode entender, e aí ela entende o que ela quiser, que você... Entende o que ela quiser. Pô. Porque ela pode olhar para aquilo ali e falar assim, não era lucro, era Prolabore. E aí eu vou puxar a sardinha para a Receita, porque assim, quanto ganha um administrador? E normalmente o empresário que administra o negócio, ele é um administrador de um negócio. Qual que é o salário médio no mercado? Não é um salário mínimo. Não. E a Receita nem sei quanto que é hoje. Eu acho que também varia muito do tipo de empresa. De tipo de empresa, de porte, mas um mínimo seria completamente descartável. Sim. Então, assim, a Receita ela pode olhar, se no final ela viu que deu prejuízo, ela fala, não faz sentido eu ter te isentado do lucro se você deu prejuízo. Então isso não era lucro, isso era Prolabore. Você vai ter que pagar agora. Retroativo. Só que aí quando ela retroage e te autua dizendo que isso é Prolabore, você tem que pagar INSS. E aí o negócio só exponencial. E aí você tem que pegar INSS, tem que pegar o imposto de renda. E aí vai ser uns cálculos malucos. Sem contar a multinha que pode chegar. Sem contar a multa, porque naturalmente você recolheu atrasado o INSS, você recolheu atrasado o imposto de renda. Se ela entrar no mérito de achar que você agiu de má fé e tentou sonegar, é outra punição. Aí já... Sonegar imposto é crime. É crime. Nos bar que eu ia com meu pai antigamente, nos botecos sempre tinha um negocinho lá. Exige a nota fiscal. Sonegar é crime. Quem paga por ele é você. Olha como fixou. E nenhum boteco emitia nota. Se eu pedisse, eu apanhava do dono do boteco. Acho que o cara nem conseguia emitir nota se ele quisesse. Nem conseguia, porque ele coloca ali porque o contador falou, cola isso na parede que você é obrigado a colar. Hoje ainda você tem que colar muita coisa na parede que é informar o público. Mas vamos lá, rendimento. Quem que é obrigado? Quem ganha 28 mil no ano. Sou autônomo, preciso declarar? Se você ganhar acima de 28.559, você precisa. A lei não é quem é CLT. Não, a lei é quem ofere renda. Você pode não trabalhar, você pode ser aposentado, você tem que pagar imposto de renda. Você não é aposentado, mas você tem imóveis de aluguel e te dá no ano mais... uma renda. Se dá mais do que os 28 mil e sei lá quanto aí, você é obrigado a declarar. O aluguel ainda é pior porque você tem que declarar mensalmente, se você recebe de pessoa física. E aí tem outra jogadinha com a questão do aluguel, porque às vezes quem é o locador e o locatário, um não declara, o outro também vai falar que não declara. Treta. Se um declarar, ferra o outro. Exato, isso é uma treta. O cara que recebe o aluguel, se ele não declara, ele acaba não ferrando o cara que paga. Porque o cara que paga é uma despesa, ele não vai pagar imposto sobre despesa, ele paga sobre a renda. Mas onde ele pode ferrar o cara que paga? O cara que paga, ele é autônomo e ele não declara porque ele fala, a Receita não me enxerga, ela não me vê, tô aqui bonitão, ganho 6 contos, 7 contos por mês. Por baixo dos panos. Por baixo dos panos ninguém me enxerga. Aí o cara que recebeu o aluguel, ele vai lá e declara, recebi aluguel desse cara de R$2.000. Pô, mas a Receita vai falar, mas ele falou que recebeu o aluguel desse cara, mas esse cara não tem renda. Autua esse cara aqui, pergunta pra ele de onde tá vindo essa renda. Aí, manda uma notificaçãozinha ali para ele se explicar. E aí, normalmente. E assim, gente, o que a pessoa precisa entender é que, ao menos que você guarde dinheiro no colchão, a Receita sabe quanto você ganha. Ela só não quer te pegar ainda. Porque o banco declara quanto cada CPF. Então, assim, o Banco do Brasil, a Caixa, qualquer banco, ele entrega todo mês o imposto de renda do banco, da pessoa jurídica. E para isso ele tem que dizer para a Receita: o CPF do Felipe passou aqui comigo no ano tantos R$1.000. Deu acima de 28? Deu. Ele entregou a declaração? Não entregou. Cruzou a informação. Felipe, eu acho que você é obrigado. E outra, né, um ponto muito importante aí para o pessoal ficar ciente é que você pode receber, às vezes, 27 mil no ano como salário, como Prolabore, né, o que quer que seja. Aí você recebeu 2 mil de aluguel. Isso. Já estourou, porque é a somatória dos rendimentos. Somatória dos rendimentos, bem lembrado. Você recebe
de um ou de outro, não são independentes, você soma tudo isso aí. Então, tem o aluguel, tem o prolabore, tem o, sei lá, salário, tem outros rendimentos tributáveis, prestei um serviço e emiti uma nota fiscal de serviço, soma tudo isso e faz a declaração. Chega na Receita. E assim, a Receita hoje, o que eu falo pro pessoal é que ela sabe a realidade do país, ela sabe que, pô, se eu for autuar todo mundo que declara errado, eu quebro o país. Já não tá muito bom. Aí parece que piorou. É aquele meme, né? Então, assim, ela sabe, ela tem informação guardada. Como dizia meu sargento no tiro de guerra, para ficar ruim tem que melhorar muito. Para ficar ruim tem que melhorar muito. Aí tem esses pormenores. Então a Receita hoje ela faz uma certa vista grossa, principalmente quem está na primeira fase. Só que é aquilo, é um passivo de 5 anos. Então, se ela vê que você começou a ganhar muito dinheiro, ela vai falar, peraí, pega o passado desse cara aí, vamos ver. Levantar a capivara do cara. Outra questão que todo mundo fala assim, eu recebi uma ação trabalhista, eu sou obrigado a declarar? Depende. De bate pronto, não dá para falar. Tem que olhar a ação, porque na receber, ação... Só para esclarecer, recebi, o juiz deu a favor de mim. Eu entrei com uma ação trabalhista contra uma empresa e ganhei. Não é recebi a ação em si. Isso. Recebi isso, perfeito. Tem um processo trabalhista que está 5 anos rodando e agora veio tudo acumulado. Recebi 50 mil reais. Sou obrigado? Depende. Porque esses 50 mil, o juiz vai determinar o que é o quê. Uma parte é salário atrasado, cálculo de hora extra. Isso é rendimento tributável. Isso vai somar na tua renda mensal para saber se você é obrigado ou não. Então tem que olhar. Morais aí já. Se é danos morais é isento, mas aí se passou de 40 mil, eu sou obrigado a declarar. Declarar, mas é isento. Mas sou isento, eu não vou pagar nada. Normalmente na ação mesmo vem lá, retido o imposto de renda. Aí você tem que, às vezes, olha que loucura. Por isso que é complexo, você tem que contratar um cara que entende disso. A não ser que a sua vida seja muito simples. Eu só recebo o salário, pronto e acabou. Isso. Só recebo aluguel, pronto e acabou. Pronto, acabou. Aí ok, você aprende lá. Só uma coisinha, cara, fica Teve uma situação fora, paga uma consulta com o contador, ele vai analisar teu caso, e é igual uma consulta de médico. Você tem um problema de saúde, você vai até o médico. Uma dor de cabeça, você já não vai mais. Advogado, você vai lá pagar uma consulta para ele. Você paga uma consulta para o advogado, eu posso entrar com essa ação, você paga uma consulta. Vou fazer um imposto de renda. Você paga lá uma consulta, aí cada contador vai cobrar um preço. E aí ele te fala, você não precisa, você precisa, mas você fica mais seguro. Sim, te isenta e ajuda você a dormir tranquilo. Tranquilo, né? Se isso for algo relevante para tua preocupação também. Sim, tem pessoal que é de boa, assim, não declara. Problema que o imposto de renda só vai ser deles. Mais um. Exato. Aí ele fala, não vou pagar. Mas aí você tem uma análise mais detalhada do processo. Porque olha que loucura, às vezes você recebe uma ação trabalhista e você está desempregado. Nessa ação veio o salário atrasado, veio cálculo de hora extra e reteve imposto de renda. Por quê? Porque na ação ele avalia aquele montante que está pagando. Mas o fato de você estar desempregado, talvez volte imposto para você. Então você leva num contador, ele vai fazer uma simulação e fala assim, você tem imposto a recuperar. Volta dinheiro para tua conta. Se for relevante, o valor... não, mas muita gente fala, eu tenho medo porque aí a Receita vai me ver. Ela já te enxerga, amigão. Ela sabe quem é você. Você tem um CPF? Você tem um CPF. Você tem um cartão de crédito, tem conta em banco, ela já te enxerga. Ela só... Não foi atrás de você porque ela tá procurando os grandes. É um funil, né? Tipo, começo aqui e vou cobrando. O que é melhor? Eu cobrar 1 milhão de pessoas que estão ganhando 2 mil por mês 3 mil? Ou cobrar 50 pessoas que estão ganhando 1 milhão? Exato. A ação trabalhista, aí tem outra questão que a turma sempre coloca. Eu tenho CNPJ, eu sou obrigado a declarar? Não. Só ter o CNPJ você não é obrigado. Tem o CNPJ, fatura e tem o lucro. A declaração ela está em cima do rendimento. Do rendimento, da renda. Acabou. Não importa se você tem CPF, CNPJ, conta no banco, nada disso. Exatamente. Aí começa a ter as outras regras, né? Rendimento isento. E só para deixar bem claro, nós estamos falando aqui dos 28 mil e pouco, é a primeira faixa. É a primeira regra, começa a ter que declarar, a obrigação de declaração, né? Isso. Mas aí sim, o imposto ele é escalonado aí com algumas faixas. Né? Tem escalas, tudo que fala mais para frente depois. Né? Isso. Aí tem aqui produtor rural. Se ganhou acima de 142 mil de faturamento bruto, você é obrigado a declarar. O produtor vai pagar imposto? Pode ser que não. Vai fazer apuração dentro do programa. É porque produtor rural, a maioria não é um CNPJ, é em cima do próprio CPF, né? Então, aí o produtor rural ele tem uma maluquice, cada estado é de um jeito, tá? Falando de São Paulo. São Paulo. O produtor rural tem um CNPJ para fins de receita estadual, que não é que a gente cobra o imposto. Mas a receita estadual, ela regulamenta que o produtor tem que emitir nota fiscal, mesmo que seja zero. Isso aqui no estado de São Paulo. São Paulo.
Você não sabe dizer dos outros que Os outros, tem uns que tem CNPJ, tem uns que com o CPF você é obrigado. Então tem que sempre lembrar que cada esfera cobra uma coisa. Então no estado de São Paulo você tem um CNPJ. Tem isso ainda, né? Tem municipal, estadual e federal. Tem que ficar ligado nessas coisas. Municipal não cobra imposto de renda. Não cobra. Sobre serviço. Sobre serviço. Então assim, o produtor rural em São Paulo, ele tem que ter o CNPJ porque a Receita Estadual exige. Então ele faz um CNPJ para a Receita Estadual, entrega obrigações vinculadas normalmente à Receita Estadual, mas aí ele paga o INSS, que é federal, pelo CNPJ, mas aí o imposto que ele paga sobre faturamento não é um imposto tipo ICMS. Ele vai pagar lá no imposto de renda dele se ele tiver lucro. E aí tem toda uma regra para o produtor rural. Então o cara que é produtor rural que não tem contador, ele é maluco. Só maluco, assim. Já está assumindo maluco. Está correndo um risco aí grande. Olha que legal, né? Quando a gente fala de imposto, falar legal fica meio confuso. Se o cara é produtor rural, e aí a gente sabe que no meio, às vezes acontece o cara ter prejuízo. O imposto de renda pessoa física beneficia o produtor rural nesse aspecto. Porque ele fala assim, se você teve prejuízo e esse ano você deu lucro, você pode compensar um pelo outro. Mas para isso você tem que entregar o ano que deu prejuízo. Quando você teve o prejuízo, você talvez não fosse obrigado a declarar. Mas você declara, deixa lá o prejuízo stand-by. Tive lucro, não vou pagar imposto, porque eu tive prejuízo, compensei um pelo outro, não pago imposto. Então, mas aí num caso desse, isso eu realmente não entendo. Você pode declarar retroativo? Pode. Assim, você tem 5 anos. Então vamos supor que... Mas não paga multa, nada? Não, porque você não era obrigado. Então assim, se eu sou obrigado e não declarei no prazo, eu posso declarar 5 anos para trás. Aí você vai pagar uma multa porque você era obrigado. Se você não era obrigado, você pode declarar, não vai ter efeito nenhum de multa, mas você vai ter os dados lá na Receita. Então, para o produtor, isso é muito importante. Porque aí ele vai lá, declara os prejuízos e vai fazendo tive prejuízo aqui, compensei. Tive lucro, compensa um pelo outro, não paga imposto. E aí você vai fazendo a equaçãozinha ano a ano. Quando isso para produtor rural. Especificamente para produtor rural. Produtor rural, empreendedor rural aí, né? O cara... Ele não precisa declarar, ele pode declarar retroativo sem multa até 5 anos. Se ele é obrigado a declarar e não declarou, ele quer fazer retroativo, aí tem multa. Tem multa. Ok. Aí é complexo. Isso também, de alguma maneira, também é válido para um empresário ou uma pessoa física, retroativo da mesma coisa. Por exemplo, eu tive um cliente que eu peguei acho que foram 3 pessoas que me procuraram porque estavam com problema no CPF. E aí eu puxei os últimos 5 anos. A pessoa, um tinha 3 mil reais que ele podia restituir. A outra pessoa lá tinha 700 reais. A outra tinha 400. Às vezes não é um valor tão grande. Mas lá, 400 reais é seu. Aí eu falei assim, você quer de volta tudo? Quero. Vai lá, pega e vai no restaurante. É isso. Gente, compra mais 1 quilo de adubo. É uma conta de luz que você paga. Aí cada um vai analisar a grandeza. Investe o dinheiro. Investe. Guarda pro futuro. Guarda. Enfim, na poupança do filho. Você tem uma situação que é um dinheiro que tá na Receita. Esse cara mesmo, ele falou, quanto... E tem muita gente assim. Cara, eu não... Se eu conseguisse achar um filtro para puxar essa galera e fazer umas consultas, dava para ele pagar um dinheiro ali como contador também, prestando serviço para eles, porque é uma restituição, um dinheiro perdido, e a Receita vai te pagar. Eu nem faço ideia de quanto tem. Isso eles não divulgam também. É lógico. Eu já procurei algumas ferramentas e ainda não encontrei, mas... Mas é importante deixar o pessoal ciente que quando você tem uma situação dessa, a Receita, ela tenta entrar em contato com você, né? Não? Se você não fosse obrigado, ela não te... Caguei, problema seu. Só quando a pessoa é obrigada. Só quando a pessoa... Aí uma hora ela te bloqueia o CPF. E aí pode... Que nem esse pessoal, foi assim, 5 anos para trás. 1 ano ele era obrigado, no meio desses 5, e ele não entregou, a Receita bloqueou o CPF dele. Aí quando bloqueou, eu fui ver. Aí nesse ano que ele tá com o CPF bloqueado, ele tinha dinheiro para pegar da Receita. Ele nem pagou a multa, porque descontou do dinheiro que ele tinha. Aí eu olhei os outros 4, todos os 4 ele tinha dinheiro. Então, aqui ele tinha 200, aqui ele tinha 100, aqui ele tinha 50. No fim, esse especificamente deu 2 mil reais, quase 3 mil reais. Ele falou, pô, esse dinheiro me salvou. Quando que vem agora? Eu quero agora. Eu falei, também não é assim. E ele agora. Não era obrigado a declarar. Os 4 anos não, aí só, né? Bloqueou o CPF porque ele era obrigado naquele ano. Isso. Aí teve ano que ele tinha dinheiro. Aí você descobriu que tinha. Aí eu descobri o resto. Aí eu futriquei lá. E não adianta querer puxar 10 anos pra trás. Não, 10 anos pra trás não, já era. Perdeu. 5 anos, acabou, né? Então você imagina quanto dinheiro não foi perdido aí. Faz parte. Outro fator. Se você tem 300 mil reais em bens, você é obrigado a declarar, mas não paga imposto. Herdei uma casa. Essa casa vale 3 mil reais.
300 mil reais. Sou obrigado a declarar. Tenho casa, tenho 2 casas de 150, sou obrigado. Tenho um terreno, uma casa, você vai somando tudo. Ah, mas eu não tenho salário, eu tenho essas casas, me dão um aluguel baixinho ali, beleza, você é obrigado. Vou até colocar um exemplo aqui. Se você tem uma casa, mas você não é o único dono. Vai dividir. Se a casa vale 600 mil, 300 para cá, se for 50% de cada um, aí você já é obrigado a declarar. Os dois são obrigados. Mas se a casa for de 300 mil e se tiver 2 proprietários, aí já não é obrigado. Já está isento, porque é a sua parte que conta, né? Isso, é como se fosse uma cota de empresa. Cada um declara o teu percentual. E assim, é importante falar que não é o valor de mercado, é o valor do imóvel no imposto de renda, ou o valor da escritura. Ok. Então eu comprei um imóvel que no meu imposto de renda ele está lá por 100 mil reais. Hoje essa casa no mercado vale 300 mil. O imposto de renda não permite atualizar o valor de mercado. É que aí, bom, não vamos entrar nesse detalhe, mas aqui o certo também é fazer a atualização do valor da casa no imposto de renda ou não? Não, só se você fez reforma. Se você fez ampliação, se você investiu, agregou valor no imóvel, sim. Mas tem que guardar tudo, tá? Ah, eu contratei o pedreiro, ele me cobrou, foi uma obra de 20 mil reais na minha casa. Recibo, ele assina, se possível reconhece firma. Por quê? Se a Receita falar assim, se aumentou o valor da tua casa, tá aqui. Por quê? Quando você vender essa casa, você vai pagar menos imposto de renda no ganho de capital. Então, você vai tirar dinheiro da Receita. Se vai tirar dinheiro, me prova. Aí é outra situação. Aí Vocês veem que tem muitos detalhezinhos aqui. É muita regra. Não é fácil assim. Então, assim, eu disse, se sua vida é simples, só receba o saláriozinho ali, beleza. Você pode declarar sozinho. Na internet você acha manuais de tutoriais. E tal. Agora, começou a entrar uns detalhezinhos, você pode fazer sozinho, né? Mas tenha ciência de que pode ter alguma pegadinha ali. Não é pegadinha porque está na lei, mas é difícil a gente interpretar a lei também. E assim, vamos pensar assim, são várias coisinhas. Então você só tem, como você só está vendo o teu mundo, você não olha os outros mundos que você está entrando no meio, você vai ler a lei daquele aspecto. O contador, ele vai ler, ele tem vários clientes. Então ele pega um cara que tem aposentadoria, então ele acaba estudando tudo por causa disso. Você tem isso. Tanto é que, como eu disse, a questão do câncer, eu nunca tinha pegado um cliente com câncer, que teve câncer. Então, assim, agora já tem essa informação. Mas, num primeiro momento, eu tive que fazer uma pesquisa. Então, vai ter contador que você vai chegar lá e falar, por exemplo, ação. Tem ação no mercado da bolsa. Se tiver uma ação, você já é obrigado a declarar. Então, aí você chega para um contador e fala assim, pô, eu investi na bolsa, mas foi assim, eu comprei uma ação e vendi ali tipo 100 reais. Ele fala, não, é baixo, não precisa. Tem um contador que não tem experiência, talvez ele te passe a informação errada. Pode acontecer, porque o cara nunca pegou ação. Mas normalmente, conhecendo a minha classe, normalmente ele vai pegar, peraí, deixa eu estudar. Ele vai ligar para colegas, não, realmente tem. Que é um dos itens aqui de obrigação é essa. Investir na bolsa, comprei sem querer. Pô, ninguém compra sem querer, mas comprou sem querer a ação. Fui brincar lá, criei uma conta na corretora e comprei uma ação lá de 100 reais, aí valorizou um pouquinho, já vendi. Uma ação, 100 reais, ganhei 5 reais. Aí você é obrigado a declarar tudo por causa dessa brincadeira. Ganho de capital. Tem uma casa de 100 mil reais. A casa por si só não te obriga, mas você vendeu ela por 150 mil, você ganhou dinheiro em cima. Aí você é obrigado. Meu salário não dá os 28 mil, mas eu vendi a casa e ganhei, tem que declarar. Aí você, olha só, os pormenores. Você vendeu a casa, mas quando você tem ganho de capital, tem uma regra de isenção, que você não paga imposto. Mas se você usou a isenção, você é obrigado a declarar. Você não paga imposto, mas você tem que ir lá declarar. Tem que declarar. Operações na Bolsa de Valores, é obrigado. Uma açãozinha já é o suficiente para te colocar lá na declaração. Te obrigar a fazer uma obrigação. Aí você ganhou 5 reais nessa ação, não entregou, passou 4 anos, bloqueou teu CPF por causa disso, aí você paga uma multa de 165 reais. Aí a última regra aqui E só até aproveitando falar de ações, porque muitos empreendedores acabam entrando nesse mercado acionário também. Mas o seu ganho de capital, né, o seu ganho dos dividendos que as empresas distribuem, juros sobre capital próprio, né, são os rendimentos que provêm das posses que você tem das ações, eles são já isentos da declaração do imposto, porque eles já foram retidos. Exato. Mas você é obrigado a declarar. Então, aí assim, não é que ele é isento, é que ele já foi retido. Já foi retido, exatamente. Ele já pagou.
Mas aí cada caso é um caso. Tem um limite ali, tem alguns tipos de ação que dá isenção, tem alguns, enfim, aí pra perder de Porque vista. se o cara, sei lá, tem 100 ações de uma empresa, a empresa pagou, distribuiu os lucros, né, pagou lá os dividendos dela, aquele valor que você recebeu, você não vai ter perdas em cima dele, porque realmente já foi retido quando a empresa te pagou. Inclusive ela vai demonstrar isso, ó, você tem um rendimento de 1.000, eu estou descontando aqui 50, toma aqui a diferença. No RI das empresas eles sempre declaram lá, informa, você está recebendo tanto já está sendo retido, né? E aí é uma situação que às vezes você pode até recuperar, porque você teve prejuízo, você compensa um pelo outro. Exato. Passou a condição de residente no Brasil, é a última aqui que te obriga a declarar. Então se você é americano, não sei onde a gente vai chegar com esse vídeo. O cara ali atrás da câmera Então, se você for embora para os Estados Unidos, ficou lá, aí você faz uma declaração que você está saindo do país. Fiquei 5 anos, voltei para o Brasil. No ano que você voltou, você é obrigado a declarar. Entendeu? Desde que você volte para morar. Para morar. Tem a declaração de... Como que é? Quando você sai definitivamente. Tem a declaração de saída definitiva, aí você fez e foi embora. Fiz uma declaração falando, tchau, Receita, não pago mais para vocês. Mas você vai pagar lá. Mas você vai pagar lá. Estados Unidos é mais puxado em alguns aspectos. Voltei. Depois a gente entra nesse detalhe, mas é interessante. É interessante. Cada país é uma loucura. Portugal, Europa é pesado em imposto de renda. Então, aí é nesse ponto que eu falei que a gente pode chegar. Esses Estados Unidos eu sei que é alto, inclusive tem imposto de renda federal e estadual, dependendo do estado, né? É uma maluquice e sim, não adianta a gente querer usar a referência do Brasil. Porém, o imposto sobre consumo é muito baixo. Perfeito. Então, o imposto de renda é alto, mas o consumo é ridículo, né? Então, assim, de certa forma, um lado compensa o outro, e nesse caso, é muito mais interessante porque quem realmente paga o imposto de renda que é importante são os que ganham mais. Não está sendo tributado o consumo, que a população mais pobre é que mais se prejudica quando você tributa o consumo. Sim. Esse seria... É que eu, simplificando tudo, eu falo assim, copia o que dá certo. Se o Brasil quisesse dar certo, qual que é o país referência aqui? Vamos copiar os Estados Unidos, que tal? Deram certo, talvez funcione. Não, a gente inventou tudo do zero. Copiou algumas coisas e copiou o que era ruim. Continua fazendo errado e piorando. A gente tem uma capacidade de... autodestruição. Gigantesca. Outra coisa importante, prazos e datas. Prazos e datas. Padrãozão. Normalmente, começo de março libera o programa, 30 de abril você entrega. 22, até 30 de abril. Até 30 de abril. Você pode declarar logo que abriu. Você pode declarar dia 2. Saiu o programa hoje, eu posso declarar. É isso que precisa ficar claro pro pessoal. Às vezes a pessoa, mas eu posso entregar em 15 de março? Pode, gente, é até melhor. Abril, pode. Abriu a declaração, não mês de abril, mas abriu a declaração. Abriu o programa, disponibilizou um programa, pode declarar. E é mais, assim, se você tem imposto a restituir, é importante porque volta mais cedo. Porque a Receita tem uma regra de hierarquia para te devolver o dinheiro. Quem declarar primeiro, recebe primeiro. Tem classe, tipo aposentado tem preferência, idoso, quem trabalha, professores, tem preferência na fila. E depois a população normal. E aí na população normal é ordem de chegada. Quem entregou primeiro recebe primeiro. Até já ouvi gente falando, não, eu torço para que demore mais porque o dinheiro fica lá rendendo juros. Meu, juros ridículos. É melhor eu receber aquele dinheiro quanto antes e botar num investimento que vai me render muito mais. Então esperar o rendimento de uma poupança, esquece. Não tem por que deixar o dinheiro lá. Então receba antes e faça aquilo que você quer com o seu dinheiro. Né? Não deixa na mão do governo, assim como é a obrigação do FGTS, que literalmente perde dinheiro. Perde dinheiro. E aí tem uma coisa engraçada também. É importante você declarar antes, tanto para quem tem imposto a recuperar, quem tem imposto a pagar. Por quê? A primeira parcela do imposto, você pode parcelar o imposto devido, tem pessoas que vai declarar, e no fim vai falar assim, você tem que pagar aqui R$1.000. Aí você pode dividir 8 cotas, 5 cotas, depende do valor. Só que a primeira parcela do vencimento é 30 de abril. Então se você entrega dia 30 de abril, você tem que pagar o imposto no mesmo dia. E se você não olhou isso antes, você pode ser pego de calça curta. O problema é seu. O problema é seu. Então, assim, entrega antes. Entrega antes, porque o prazo da primeira parcela, e se for um imposto baixo, que não dê para parcelar, é 30 de abril. Tem um limite de valor, né? Tem um limite de valor. Tem um valor mínimo que você vai pagar de parcela. O imposto deu R$50. Você não vai parcelar R$50. Você tem que pagar naquele dia. Normalmente é R$50, acho, né? Eu não lembro o valor da parcela agora. Eu tô falando por conta de outros tributos aí, quando você tem que fazer parcelamento, acho que a parcela mínima é R$50. Eu imagino que o imposto de renda seja a mesma coisa.
Deixa eu ver aqui. Não, uma coisa legal. O programa ele é liberado em março, mas todo ano sai um programa novo. Só que tem algumas atualizações, mas não é algo tão relevante. Então, alguns pontos que mudam. Agora você tem que pôr aqui essa informação. Agora que a gente espera que venha uma que fala assim, não, agora quem ganha 28 mil não paga mais, só quem ganha 50 mil reais. Seria o sonho. Aí seria um puta no negócio. Mas não é o que vai acontecer. E não tá com cara de que vai acontecer tão cedo. Então, virei o ano. O governo não vai ter de onde tirar dinheiro se fizer isso. Exato. Então, assim, virei o ano, aí a empresa que eu trabalho já entregou o informe de rendimento. Pega o programa de 22, faz uma simulação. Que aí você já sabe se eu tenho que pagar, se não tem. Porque se ficou com dúvida, você tem tempo. Se você acionar o contador no começo... não muda tanto assim, né? Não muda tanto. E se você acionar o contador também nesse prazo, talvez ele tenha tempo hábil de te pedir umas coisas, de te bater um papo. Agora, reta final de abril é uma galera pedindo pra fazer. Então, assim... Não, é desesperador, né? Aí, tipo... E o brasileiro gosta de deixar as coisas pra última hora. Né? Então, deu 29 de abril, o cara vai lá no contador e precisa declarar meu imposto de renda. Aí o contador vai te mandar uma lista de documentos, você vai mandar pra ele. Ele vai pegar aquela lista e vai declarar. Só que ele não vai aí conseguir depois, ver... dia 5 de maio, você fala, eu tenho aqui uma despesinha com o médico que eu esqueci. Já era. Quer dizer, já era não. Já era, você vai retificar. Ou às vezes, te passou uma informação errada. Vai ter um custo. Vai ter um custo, porque o cara vai ter que fazer de novo tudo. Ele vai te cobrar, porque ninguém trabalha, nem relógio trabalha de graça, gente. A grande vantagem, né, que tem acontecido nos últimos anos é que o período de declaração acaba sempre sendo estendido, né? Foi muito por causa da pandemia. Mas não se pode considerar que isso vai acontecer novamente, né? E tem um fator também, no último dia... Não conte com a sorte. Você vai contar com a sorte, porque é muita gente acessando. E básico de internet, gente. Muita gente acessando o mesmo programa, o mesmo site, cai sistema. Então, aí você assume o risco. Às vezes você paga uma multa porque você deixou pro dia 30. E aí você perde, de repente, a restituição. Multa por atraso, acho importante falar. Fique esperto. Chegou o informe. A empresa normalmente não, ela tem um prazo legal de enviar o informe, a declaração que vai para a Receita dizendo quanto que ela pagou por ano para cada funcionário, até 28 de fevereiro. Então, até 28 de fevereiro ela te manda o informe. Tem empresas que são mais proativas, que enviam antes, enfim, vai variar de empresa para empresa. Isso vale para o Prolabore do empreendedor também. Vale para o Prolabore do empreendedor. A gente fala aqui de funcionário, mas o Prolabore nada mais é do que o salário do dono da empresa, né? Então você fica ligado. Você é funcionário da sua própria empresa. Então. Você tem uma bipolaridade aí, esse probleminha de dupla personalidade. Aí, assim, chegou o informe, olha... Às vezes você tem lá 200 que ficou perdido. Procura um contador. Ele vai te falar. Não quero procurar contador porque ele vai me cobrar. Abre o aplicativo e simula a entrega do ano anterior. Sim. Perca aí 2, 3 horas estudando isso e aprenda a fazer. Aí você tem 200 para você voltar. Não tem que pagar, não tem. Por quê? Se você deixa para a última hora e às vezes perde o prazo, a multa ela sai... Se você não tem nem... Você é obrigado a declarar. E às vezes você não era nem obrigado a pagar imposto. Você tem uma multa de R$165. À toa. À toa. Aí você pode... Aí a multa ela escala. Se você deve imposto, aí a multa vai escalando conforme o valor do imposto. Então ela tem um mínimo de 165 e um máximo de 20% do imposto de renda. Você pensa... É que normalmente o cara que ganha mais, ele já tem mais esse conhecimento em tese. Então ele... vai se preocupar. Em geral sim, mas não é regra, né? Não é regra. Então... Abre o olho aí, porque... Uma curiosidade que, se você tiver essa informação clara, o que abate do imposto de renda? O que faz com que a pessoa possa declarar ali, que nem despesas médicas, né? É qualquer tipo de despesa médica, outros tipos de despesas, né? Uma coisa que eu sei também que pode ajudar, dependendo do caso, é investir numa previdência privada. Isso também, aí eu recomendo que consulte realmente um contador e um assessor de investimentos, né, para entender um pouco mais desse lado, mas pode ser um benefício que vai fazer com que você pague menos ou até receba dinheiro de volta. Né? Que auxilia na restituição. Então, o que auxilia, exatamente essa palavra, o que auxilia na restituição ou pagar menos imposto? Um dos fatores é dependente. E aí tem que tomar cuidado, que é delicado. Tipo, eu tenho filho. Até os 18 anos, teu filho
ele já te dá, só o fato de você declarar ele como dependente, ele já te restitui já te reduz a base, já pode te ajudar nisso. Paga escola particular para o meu filho. Isso também ajuda, tem um limite ali com educação, gasto com educação por dependente, acho que é R$4.000 por ano, você pensa. De educação. De educação. Aí 3.000 e uns quebrados. Aí você fala assim, pô, que escola que você paga menos de 3.000? Que faculdade você paga menos de 3.000? Não tem, sim, mas... Não, você paga mais, mas assim, uma até parte 4.000 você consegue colocar ali, né? Então assim... Gastei 12, mas 4.000 você que às vezes o cara fala assim, o governo tá sendo bonzinho. Pô, não tá sendo. Ele tá te prejudicando ainda porque você poderia deduzir aí uma faculdade. Pensa assim, eu pago faculdade de medicina pro meu filho. Quanto que é uma faculdade de medicina? Você restituiu nenhuma mensalidade você consegue ajudar. Mas enfim, tem esses pormenores. Então, o cara que paga 11 pau de mensalidade também não é esse valor valor que vai fazer diferença. Não é esse valor que vai fazer trazer muita preocupação. Mas é dinheiro. Então, assim, independente, aí você tem que avaliar. Você pode pôr filho, enteado, pais mais velhos. Aí, quando for pai, tem que ficar esperto, porque você coloca o pai como dependente, você tem que pôr a aposentadoria. Desde que ele não declare também, né? Não, aí você pode declarar na sua quanto que teu pai recebeu de aposentadoria. Mas ele não tem a declaração dele. Não tem a declaração dele. Não pode, senão gerou confusão. Senão vai dar conflito. Aí você declara teu pai como dependente, porque ele é uma pessoa idosa. Mas ele tem aposentadoria. Na hora que você põe a aposentadoria dele, você tem que pagar imposto de renda. E ele, por si só, não era obrigado. Então tira teu pai de dependente. Sim. Mas eu quero pôr os gastos médicos do meu pai. Simula. O programa ele permite que você faça todo o preenchimento. Simulação mesmo. E simulação. Aí ele fala assim, vai ter imposto a pagar. Tá, tira o meu pai fora. Tem imposto a restituir. Vai ser meu pai. Faz a declaração só pra ele. Sou casado. Minha esposa pode entrar como dependente? Pode. Depende, né? Poder pode, mas depende da situação, se é vantajoso ou não. Ela tá desempregada e não ganhou nada. Beleza, deixa ela lá porque ela tem gasto médico, você consegue trazer todas as despesas dela. Ela é assalariada também. Melhor. Normalmente é melhor separar as declarações. Eu tive um cliente que a filha deu malha fiscal por quê? A filha dele trabalhou 3 meses no supermercado e ganhou R$1.000 por mês. O salário mínimo da época, 1.100. Ele colocou ela como dependente e ele tinha um salário ali de 3, 4 mil reais. Mas aí ele entregou. Só qual que foi o problema dele? Como ele tinha um salário de 4 mil reais, ele tinha retenção na fonte. Quando ele colocou a filha, teve restituição. Aí ele entregou, passou. A malha fiscal não deu de cara. No ano seguinte, a malha fiscal pegou e falou, agora você me devolve que eu te devolvi, porque você falou que ela não teve rendimento. Mas ela teve rendimento. Aí teve que devolver. E aí ele tomou uma multa, porque ele fez isso e tomou prejuízo. Era só ele tirar ela. Se ele tivesse uma vez a recomendação, né? Procure um contador. Se ele tivesse feito a simulação... Um bom contador. Como qualquer profissional tem que... Sim. Aí, como se ele tivesse feito a simulação, ele poderia ter te evitado dor de cabeça. Por quê? De novo, como ele não fez, acho que ele fez por conta, ele não teve a rotina. Então o que aconteceu? A carta chegou e foi exatamente isso. A carta chegou no endereço que estava na declaração, ele tinha se mudado, não ficou sabendo. O e-mail, ele não acessava com frequência, não ficou sabendo. Ele só foi perceber quando bloqueou o CPF. Então, era uma declaração de 1 ano, no ano seguinte ele foi pego na malha, foi recebido. Você tem 30 dias para corrigir. Nesse ponto é minimamente justo. Corrige. Ele tirar 30 dias. Isento de multa. Daí talvez dê imposto a pagar, você vai pagar a multa pelo imposto. Mas pelo fato de ter preenchido errado... Não tem a multa do preenchimento errado. Tá aqui, corrige. 30 dias ele ignorou, porque assim, você pode corrigir, você pode impugnar, você pode questionar a receita, você pode levar provas, tem um monte de coisa, mas você tem 30 dias, é um prazo relativamente curto. Recorrer ali, né? 30 dias para recorrer. Aí ele não viu. Então quando ele viu, o CPF estava bloqueado, aí a Receita falou assim, agora meu amigo, tá aqui. Eu quero recorrer, já passou o teu prazo, agora você vai pagar o que eu tô falando pra você pagar. Aí acabou, aí teve que pagar. A gente vê outra situação. Esse ano é assim, acabou. Esse ano acabou. Então essa é a regra do jogo. Dependente... A regra é confusa, né? Mas não adianta, não tem... Você sabia, escrito. Sabe o que é divertido? Na lei tem uma lei que fala que você não pode alegar que não conhece a lei. Sim. Então, tipo exatamente. Assim, ele já fala assim, você não pode alegar que você não conhece, que tá tudo escrito aqui. Hoje, com a internet, é muito fácil. Porque todo mundo compra o Diário Oficial da União, Municipal, Estadual, e lê todo dia. Eu publico, se você não quer ler, o problema é seu. Exatamente. Hoje, com a internet, eu ainda acho muito fácil, porque com a rede social é tudo muito dinâmico. Você segue uma página de 2, 3 contadores ali, 2, 3 advogados, eles vão te atualizando. Como que era antigamente? Comprar Diário Oficial e ficar lá lendo, Diário Oficial. Não entrou em vigor isso hoje. Era só a TV, então,
eu nasci na época certa. Porque, nossa, eu não teria sido contador, mas nem a pau. Deve ser uma loucura. Eu tenho contadores que me ensinaram que eles decoraram leis, assim, que eles falam assim, não, a lei tal, artigo tal. É até bom pra treinar a memória. Eu falei, como você sabia disso? Ele falou, porque eu escrevia, eu tinha que escrever, eu tinha que ler todos, escrever, anotar o que ia me impactar, pensar na empresa, pensar nos meus clientes, eu tinha que divulgar. Não, até por isso que às vezes você tem, como é, por exemplo, advogado é mais comum, medicina é mais comum, né? Você tem os especialistas naquela área. Na contabilidade também tem isso? Tem. Tem, né? Contador especialista em, sei lá, o que, por exemplo? Você tem o contador, que é a contabilidade. Tributário. A contabilidade ela é dividida basicamente em contabilidade fiscal, que aí é o tributário, emissão de nota, documento. Você tem o pessoal do RH, departamento pessoal, e tem o pessoal da legalização, abertura de empresa, encerramento, acompanhamento. Então são 4 áreas. E dentro dessas áreas você tem ramificações. Então, normalmente, do escritório, ele tem departamentos, cada um cuida de uma coisa, e dentro disso você tem um cara que é especialista em CMS, um cara que é especialista em ISS, um cara que é especialista em INSS. Aí tem um cara que... Tem uma galerinha que faz só imposto de renda. Tem a galera do I. E aí você vai quebrando. Então, aí você tem os escritórios que... Porque assim, o ICMS, todos os impostos. O imposto de renda, para o assalariado é de um jeito, para o autônomo é de outro. Aí você tem escritórios que eles vão se nichando. Entendi. Aí você tem na empresa, tem um escritório que ele é ICMS para transportadora. O ICMS para comércio varejista, para atacadista, para indústria. Então você vai nichando. E tem o geralzão que abrange tudo. E, em geral, essa galera toda, eles sabem, não todo mundo, mas acabam sabendo fazer um imposto de renda. Sim. Porque normalmente, por exemplo, um escritório de contabilidade, ele tem lá X funcionários, vamos pôr um escritório com 10 funcionários. Normalmente no imposto de renda tem uma demanda muito grande. Começo de ano, os escritórios costumam parar nesse período de declaração para fazer imposto de renda. Eles começam a focar no imposto de renda. Então eles recebem um monte de pedido, um monte de contato. Aí eles vão direcionando. Então, peguei um assalariado de uma renda só com uma conta bancária, joga pro cara mais novo que já começa a ensinar ele. Porque eu preciso de braço. E tem escritórios que fazem hoje com a rede social, eles fazem muita campanha para vender o serviço de entregar a declaração de imposto de renda, de analisar. E aí eles precisam... mais complexo? Pega o cara mais velho. Porque acaba sendo uma renda, né, num período ali de 2 meses que o cara tem, o escritório tem, ou o contador independente pode ter, né, que ajuda a pagar umas despesas aí ao longo do ano, né? Sim. Mas é concentrado só ali, porque não é um negócio que ele faz todo mês, porque declaração de imposto de renda, pessoa física, né, pessoa jurídica eu nem sei quando que é. Pessoa jurídica também é março e abril. Então, por exemplo, se você pensar num preço mínimo aí de R$100 por declaração, que é barato, você fala assim, quantas pessoas entregam imposto de renda na cidade da nossa cidade, aqui em Piracicaba? 500 mil habitantes, 100 mil entrega? Um de 10 milhões de reais que poderia ser faturamento pulverizado em vários escritórios. Uma grana. A metade de 5 milhões. Metade disso faz por conta. Não sei, não tem essa estatística, mas só jogando número ao vento. Sim. É um dinheiro que entra, pô. Não, o escritório vai conseguir pegar todos os impostos. Lógico que não. Não vai. É possível. Se pegasse também não ia conseguir entregar. Não ia dar conta de entregar. Ia ter que colocar um monte contratar uma galera aí só para imposto de renda. Por mais que seja, o programa ele não é tão simples também, porque eu já entrei no programinha. Para vocês que são contadores, vocês entendem melhor ali, mas para uma pessoa comum, né, um empresário, um empreendedor, um CLT, assalariado, que seja, não é extremamente complexo, é o que o Cleiton falou, né? Você pegar videozinho na internet, vai ter tutorial explicando como que faz. Mas você pode ser pego por algum detalhezinho ali que você deixou passar e isso pode gerar confusão. É prática, né? O cara que faz por conta, ele pega nisso e faz uma declaração por ano focado no negócio dele. Já esqueceu como que faz. No que vem já esqueceu. O contador faz 5 mil em 2 meses. Então aí o contador ele faz lá 300 declaração, ele já tá calejado, pegou vários casos diferentes. E ele vai saber te perguntar. Você é assalariado? Me passa, porque você tem que informar lá os bens e direitos, né? Os bens da pessoa e os direitos. Então, conta corrente, você tem que colocar o saldo que teve 31/12. Então, para eu não ficar te perguntando, saldo abaixo de um valor, R$140, se eu não me engano, não precisa declarar o saldo da conta. Então não fala isso, me manda o saldo de todas, porque aí eu olho. Sim. Nesse aí vem o saldo de uma conta que eu sei que é uma corretora, tipo a Rico.
Pô, peraí, você tem conta na Rico? Tem. Patrocinando a Rico Patrocinando a aqui? Rico. Não, né? Então, mas estão disponível. Aí o cara olha, aí eu vou bater o olho nisso e falo, pô, você tem conta na Rico? Você mexeu com a ação? Ah, comprei umas 2, 3 aqui. Já, Então, ô, o cara duvidar. mudou a sua situação, cara. E se ele vai fazer por conta, às vezes ele passa batido. Você falou, né? É o saldo da conta no 31/12. Se eu tinha uma conta no ano anterior e fechei ela no meio do ano, Beleza, é zero. zero. É que assim, Mas eu tenho que informar. você tem que informar dinheiro em espécie. Tá. Então, assim, se você. É que tem as perguntas. Essa pergunta é muito comum. Ah, mas eu encerrei minha conta. Você tinha saldo nessa conta? Ah, tinha 50 mil reais lá. O que você fez com esse dinheiro? Transferiu para outra conta? Beleza, tá ali. Transferiu para outra conta? Você tá na conta. Tá em espécie embaixo do seu colchão? Você tem que declarar. Comprei um carro? declarar o carro. Naturalmente você vai declarar o carro, então tem lógica. A Receita ela vê a lógica. Ah, saiu 50 mil, mas aquele tem um carro de 50 mil. Fechou. Sim. Saiu 50 mil e ele, pelas notas paulistas, lá pelo CPF na nota, eu vi que ele gastou de porcariada mais de 50 mil do padrão de vida dele. Faz sentido. Então você tem que ter uma linha de lastro. Como que é? Acho que follow the money, né? Follow the money. Então, tipo, isso funciona para tudo. Segue o dinheiro. Segue o dinheiro, que a Receita ela faz isso. O dia que ela Saiu quiser. daqui, a hora que você sacou o dinheiro da conta, aí você perdeu a rastreabilidade. Mas sacou em espécie. Sacou em espécie. Aí essa Mas receita. enquanto é um dinheiro digital ali, né? Os bits passando de uma conta para outra. Mas assim, mesmo em espécie, saquei esse dinheiro. Meu padrão de consumo ficou dentro. Esse dinheiro tem que estar em espécie. O que eu fiz com 50 mil? O que eu fiz com. A Receita não. É aquilo lá, né? Vamos mandar um fiscal na sua porta para você abrir o cofre. Mas, por exemplo, o que a turma faz? Não fala que senão o pessoal vai fazer coisa errada. Não faz, porque aí eu ganho serviço, depois você vem e corrige. Cobro mais caro para arrumar, tá? O que a turma. Eu vi isso numa área fiscal, eu dou tanta risada aqui. Eu e o Danilo, meu sócio, a gente tá aqui, a gente começa a rir muito das cagadas. O cara declarou 500 mil em dinheiro em espécie. Gente, você tem noção do que é 500 mil em espécie? A Receita Federal foi na porta do cara, bateu o pau e falou: me mostra onde tá esse dinheiro. Me mostra o quartinho do dinheiro. Foi mesmo? Algema tudo e leva, sim. Mas com os caras que levam dinheiro na cueca, 5 milhões na mala, aí é outra história, né? Porque aí eles jogam o jogo. Antes de fazer a cagada, eles já checaram esses pontos. Até pra fazer coisa errada, tem que saber fazer o certo. Tem que saber fazer coisa errada também. Sim, você tem que fazer o errado certo. E eu costumo falar o seguinte, né? O cara que nunca faz o errado, a primeira vez que ele fizer, ele vai se ferrar. Sou eu. Às vezes o cara fala, eu vou pegar um cliente. O cara que faz errado sempre não vai dar nada. Mas o cara que faz a primeira vez, tá ferrado. Porque assim, normalmente o cara que faz errado sempre, o que ele fez? Ele fez a primeira vez, deu merda, aí ele aprendeu, fez de novo, ele vai lapidando. Né? Tem escola. Aí eu perco o cliente porque às vezes eu falo, não, você tem que declarar certinho, fazer certinho. Aí eu perco, porque às vezes ele fala, não, mas meu pai sempre fez errado, nunca foi pego. Beleza. Mas aí eu falo assim, eu não vou assumir essa bucha de falar pra não, faz errado aí. Por quê? Não, nem pode, como contador, juramento que você faz. Então, assim, mas até assim, eu ouço muito isso, mas meu pai sempre fez assim, eu sempre fiz assim. Cara, é outros tempos, hoje é tudo computadorizado, é o que você falou. Receita Federal cruza a informação, ela sabe. Se ela não foi atrás de você ainda, é porque ela não quis. Quer. Mas um dia ela pode bater na sua porta. E é massa, sua mãe já falou, né? Você não é todo mundo. Todo mundo faz errado, você não, pô. E hoje eu tenho plena convicção que a Receita só não pega porque ela não quer. Não quer. E eu queria que ela pegasse mais porque meu discurso de fazer certo ganharia muito força. Hoje ele é vazio, porque eu falo, a pessoa fala, mas eu faço isso há 20 anos. O empresário aqui do lado fez há 20 anos, sonegou. Então, mas ela não faz aí, volta numa questão, não lembro se foi quando a gente estava gravando já ou antes da gente gravar. Eles não chegam a bloquear o dinheiro na conta. Sim. Se a Receita Federal fizesse isso por conta do imposto de renda, era muito fácil. Eu não sei se também não pode, se tem alguma legislação. Então, não estamos dando sugestão para o IR não, viu? Pelo amor de Deus. Não, é porque assim, ó, no Brasil, a gente tem uns negócios no Brasil que aqui tem um termo que a turma usa muito, que é a lei não pegou. Tem a lei, tem a regra. Mas não funciona porque não tem fiscalização. Eu não fiscalizo, eu não aplico a punição. Infelizmente, gente, se não punir, é igual o crime. Mas também com a quantidade de lei não tem como fazer todas, né? Exato. Então é isso. Basicamente, os principais ali que basicamente, se não tem punição, o cara vai fazer errado. Você tem punição prevista, mas ele fez uma, fez duas, fez 10, aí ele conversa com o cara e fala, pô, vou meter...
Antigamente, beber e dirigir nunca foi permitido. Sempre foi proibido. Sempre foi proibido, é. Quando que realmente teve um efeito significativo? Cinto de segurança. Cinto de segurança. Andava no chiqueirinho do Fusca. Na caçamba da caminhonete. Passava nos postos de guarda rodoviária. Baixa aí, moleque. Então, assim, o brasileiro tem disso. E aí, beleza. A lei da bebida é muito clara porque quando começou a ter as blitz, quando começou a ter o bafômetro, deu aquele pega, e você vê, hoje não é tão constante as blitz, mas só em épocas de festas, pontuais. Povo, né? Mas foi um ritmo tão forte naquele período, não sei quantos anos, não sei se foi um ano. Faz tempo. Eu não sei. Há quanto tempo foi? Quanto tempo efetivo? Tinha bastante blitz constante, bafômetro e tal. E uma multa pesada, e aprendendo kart, levando o carro. Hoje todo mundo tem medo de beber e dirigir. Beleza. Minimamente educou uma parcela da população. Todo mundo, óbvio que isso é impossível. Impossível, mas reduziu drasticamente. Eu tenho amigos que tinham o costume de fazer isso. Eu tirei carta velho, então já estava um pouco mais maduro. Mas esses caras hoje falam, não, hoje eu não vou beber porque hoje eu tenho que dirigir, ou não, vamos de Uber. Então, se preocupa. Facilitou bastante. Mas antigamente, saía do futebol, boteco e cachaça e dirigia. E o que mais que a gente pode falar para o empreendedor aí sobre imposto de renda aí? O que passa na sua mente que a gente pode ajudar ele? Cara, fique esperto. Mantenha a tua contabilidade, os teus números em dias. Conversa com o teu contador, visita ele. Tenha um contador. Tenha um contador, por mais que pareça. É que no Brasil a gente tem essa imagem que o contador é só para pagar imposto, mas não é. Meu contador não é o Clayton. Ele é traíra. Mas é o contador que trabalha para minha empresa e eu declaro imposto de renda com ele. Cara, é o contador do teu pai, o contador da família, sabe? Meus pais, quando eles mudaram para Piracicaba, acho que já foi a primeira contabilidade que pegou e fechou. O serviço com a gente. E tá, assim, sei lá, 30 anos fazendo contabilidade. É igual médico, médico da família, advogado da família, é assim. Assim, é uma pessoa de confiança, eu fecho os olhos, boto as coisas na mão dele, quando eu tenho dúvida, agendo uma reunião, vou lá, converso com ele, seja de imposto de renda, outras questões relacionadas à contabilidade, né? É importante, um empresário, um empreendedor, ele tem que ter um contador de confiança para guiar ele, porque, cara, é complexo. É complexo. A gente como empreendedor, a gente não sabe das leis novas que surgem, os próprios contadores, às vezes, o meu contador fala, não, pera só um pouquinho. Deixa eu ver. Deixa eu consultar, porque... E aí ele fala às vezes para mim assim, isso depende da interpretação. Então tem contador que interpreta de um jeito, o contador que interpreta do outro. Quando é coisa um pouco mais relacionada à legislação, isso envolve e advogado, inclusive. Aí um advogado pode interpretar de um jeito, outro de outro. E aí quando cai na mão do juiz, a mesma coisa. É tudo muito de interpretação. O Brasil é muito complexo. E nós, como empresários, não é o nosso foco cuidar disso. O nosso foco é fazer a empresa crescer, gerar lucros, contratar funcionário, né? Ter melhores equipes e desenvolver a empresa. O negócio em si. Coisa que não é o nosso core business, nosso principal, que é a contabilidade, terceiriza ou contrata um contador para ficar full-time, 100% na sua empresa. O exemplo que eu mais gosto de usar é o médico. Todo mundo pode fazer medicina. Você tem uma tia, uma avó, é isso, toma esse chá, é isso, faz isso. Sempre tem. Mas você não vai estudar medicina. De louco, todo mundo tem um pouco. Exatamente. Porque eu não achei a matéria que eu estava pesquisando. A quantidade de leis diárias que saem no Brasil são muito absurdas. Por exemplo, final do ano, meio de eleição, teve a redução de imposto. Dou a regra. Aí todo mundo reduziu o imposto. Beleza, pro povão... ICMS, né? ICMS. Aí o cara fala assim, não, reduziu tudo, não vou pagar nada esse mês. Não é assim, calma, segura o regra aí. Não vá só pelos posts de mídia social, porque normalmente eles... eu falo assim, o povo lê manchete. Às vezes a manchete é só para te atrair, e o post da rede social é uma manchete, normalmente nem tem muito texto ali escrito. Então, você viu alguma coisa? Bota pelo menos no Google lá, deixa eu ver o que é isso aqui, e leia o que está escrito, porque a manchete às vezes é uma coisa, mas lá no texto ele vai explicar o que é, e às vezes não é aquela manchete exatamente. Isso, você tem o clickbait, você tem... E a ideia da rede social também é atrair você para consumir o conteúdo. De repente é um escritório que faz uma manchete mais sensacionalista para você entrar em contato com ele e que ele começar a criar o primeiro contato ali com o possível cliente. Então tem tudo isso. Isso é marketing. Isso é marketing. Funciona para toda a área. Não tem marketing, ele não fala, é só aqui. Não, para toda a área. Então é isso, o empresário tem que estar acompanhando.
E uma coisa, o salário mínimo. Cara, o salário mínimo é 1.302 ou 1.320? Virou uma confusão esse começo de ano. Não sei, tô por fora desse assunto. A lei que estava no orçamento, porque o orçamento passado foi feito pelo governo anterior. A lei desse governo já estava previsto 1.302, que era um reajuste só de inflação. Do governo atual. Não, do anterior. Do anterior. Bolsonaro falou assim, já estava assinado 1.302. Já tinha fechado mais ou menos IPCA, tinha reajustado. O governo atual fez uma promessa de campanha que ele dá aumento real. Então isso teria que ser 1.320. E a mídia sai. O salário mínimo será 1.320. Mas não está definido. É uma proposta do governo atual que vai passar para votação, vai ser medida provisória. A outra já estava aprovada. A Essa aqui ainda é para entrar em Congresso. Então, oficialmente, 1.302. Está em tramitação, 1.320. Mas isso, como o cara os R$18 de diferença não dá para você comprar só picanha. Não dá. Não vai rolar picanha. Mas isso rola o quê? Rola o cara ligando os escritórios, questionando por quê? Porque ele leu o clique, é 1.320, é 1.320. Porque o cara usa como marketing mesmo. Não, e rola um efeito dominó. Porque o funcionário, ele pegou o clickbait. Ele clicou lá 1.320, ele não leu toda a matéria, ele só viu uma chamadinha ali no Instagram ali, 1.320. Aí ele tem o salário dele referenciado em mínimo. Aí no mês de janeiro ele já fica no patrão dele, viu, é 1.320, né? Não, é 1.302, o contador falou, não, é 1.320, eu vi falando que é 1.320, mudou a lei. Aí todos os empresários passam a ter que ligar para os contadores para saber. E aí tem uma demanda de serviço de hora que você fica respondendo, não é 1.320, não é 1.320. Aqui tá a lei, blá. E aí os R$18 de diferença já deu um custo muito maior, porque a gente gastou ali horas falando com cada cliente, explicando, educando. O custo embutido atrás disso é muito... O custo por trás. Porque é uma ligação, é um funcionário que paga. Então, assim, é isso. Toda lei, toda mudança, toda vez que acontece é sempre a mesma coisa. O auxílio emergencial foi esse caos. Peguei o auxílio e estava assalariado, tive que devolver. Sou obrigado a devolver, não sou obrigado a devolver. Sou obrigado a declarar imposto de renda, não sou. Complicado. Então, assim, o empresário, para ele ficar protegido, ele terceiriza essa parte e... Ou contrata um contador fixo ali para ele. Terceiriza ou ele contrata. Não é muito viável, né? Não. Principalmente para pequenos empresários, é um custo que você tem muito alto. Não é. Grandes empresas já costumam ter departamento de contabilidade dentro. Velho. Não, grande empresa, quando você pega aí... A Raizen da vida. Isso aí tem mais contador do que mais contador do que gente. Cancelado pelo mercado contábil. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter nos assistido. Se você gostou desse conteúdo, clique aí em curtir. Siga-nos nas redes sociais, Instagram e Facebook em store.empreenda, YouTube com o Store Talks e nas principais plataformas de podcast também, exatamente, como o Store Talks, né, Cleiton? A gente vai estar tudo aí linkado, no Instagram tem também todos os links. E é isso, pessoal. Se ficou com dúvida, o assunto é meio chato, manda aí nos comentários. Comenta aí, xinga nós. Interage com a gente vai ter o prazer em responder, te ajudar, né, dentro das nossas possibilidades e das suas dúvidas. E é isso, semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais. Então, semana que vem tem mais. Abraço.